No coração da Idade Média, quando reis eram vistos como escolhidos por Deus e cercados por exércitos leais, surgiu uma história que desafia qualquer noção de poder absoluto. Imagine um monarca que governava milhões, mas temia sentar-se em uma cadeira, um soberano que evitava abraços, recusava contato físico e se encolhia diante de movimentos bruscos. Não por medo de assassinatos ou conspirações menos, mas porque acreditava que seu próprio corpo poderia se estilhaçar. Essa não é lenda, é a história documentada de Carlos VI, da França. Enquanto a França enfrentava guerras externas e disputas internas, seu rei travava uma batalha silenciosa, dentro da própria mente. Uma batalha invisível aos olhos do povo no início, mas devastadora em suas consequências. Como um homem preparado desde o nascimento para governar um dos reinos mais poderosos da Europa, passou a acreditar que era feito de vidro. Como alguém chamado de o amado se transformou em símbolo de fragilidade? E, talvez mais inquietante, até que ponto a mente de um único homem pode alterar o destino de uma nação inteira? Nesta história, não veremos apenas batalhas e decisões políticas. Veremos pressão, isolamento, delírio e o peso esmagador da coroa. Porque quando um rei teme quebrar, o trono também começa a rachar. E para entender como tudo chegou a esse ponto, precisamos voltar ao início, menos ao nascimento do menino que jamais teve a chance de escolher seu próprio destino. Em 3 de dezembro de 1368, no Palácio do Louvre, em Paris, nascia o segundo filho do rei Carlos V, da França. O menino recebeu o nome de Carlos. Desde o primeiro instante de vida, seu destino não lhe pertencia. Ele não era apenas uma criança, menos era herdeiro de um trono cercado por guerras, dívidas e expectativas quase divinas. Seu pai, Carlos V, era conhecido como estrategista prudente e administrador meticuloso. Havia conseguido recuperar parte do território francês perdido para os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos, sob sua liderança. O reino experimentou relativa estabilidade após décadas de derrotas humilhantes, mas essa estabilidade era frágil, sustentada por equilíbrio político delicado e constante vigilância militar. O pequeno Carlos cresceu dentro desse ambiente de tensão controlada. Sua infância não foi marcada por brincadeiras livres ou anonimato. Foi cercada por protocolos rígidos, preceptores exigentes e cerimônias solenes. Desde cedo aprendeu latim, doutrina cristã, estratégias militares e noções de governo. Cada lição carregava uma mensagem implícita. Você nasceu para sustentar a França. Ainda assim, relatos da época descrevem um jovem príncipe como saudável, fisicamente vigoroso e de temperamento inicialmente sereno. Gostava de cavalgar e demonstrava habilidade em atividades físicas. Nada indicava fragilidade evidente. Pelo contrário, parecia destinado a corresponder às expectativas, mas o curso da vida mudou abruptamente em 1380. Carlos V morreu quando o filho tinha apenas 11 anos. A morte do pai não representou apenas luto. Significou o fim imediato da infância. No mesmo ano, o menino foi coroado rei da França na Catedral de Reims. As vestes pesadas, a coroa reluzente e os rituais sagrados marcavam o início de uma responsabilidade gigantesca. No entanto, o poder real ficou inicialmente nas mãos de seus tios, os duques de Angot, Berry, Borgonha e Bourbon. Eles assumiram a regência e passaram a governar em nome do jovem soberano. Oficialmente, protegiam o trono até que o rei atingisse maturidade suficiente. Na prática, ampliaram seus próprios interesses políticos e econômicos. Durante esses anos, Carlos observava, participava de reuniões formais, aprende sobre tratados impostos e campanhas militares. Via como alianças eram formadas e desfeitas com a mesma facilidade. Aprendeu que a confiança na corte era sempre relativa. Sorrisos podiam esconder ambições. Ao mesmo tempo, o reino enfrentava dificuldades financeiras agravadas pelos custos da guerra. A cobrança de impostos aumentava o descontentamento popular, revoltas eclodiam em diferentes regiões. Mesmo sendo jovem, Carlos compreendia que herdaria um território longe da estabilidade plena. A educação que recebeu foi intensa, mas também isoladora. Sua posição o colocava acima de todos e, paradoxalmente, distante de todos.
ele não tinha iguais, não tinha liberdade para errar como qualquer outro adolescente, cada gesto era interpretado politicamente. Aos poucos, crescia a expectativa de que ele assumisse o controle direto do governo e afastasse os tios da regência. A França precisava de um rei forte, não apenas simbólico. A pressão aumentava silenciosamente. Em 1388, aos 20 anos, Carlos decidiu agir, retirou seus tios do centro do poder e reassumiu a autoridade plena. O gesto foi visto como sinal de maturidade e coragem. O povo celebrou. A corte observou atentamente. Parecia o início de um reinado firme, mas o peso acumulado desde o nascimento menos as expectativas, a vigilância constante, a ausência de vida comum menos já estavam profundamente entranhados em sua formação. O menino que nunca teve escolha agora carregava sozinho o destino da França, e essa pressão, invisível aos olhos de muitos, começaria em breve a cobrar um preço impossível de ignorar. Quando assumiu o controle direto do governo em 1388, Carlos tinha apenas 20 anos. A decisão de afastar seus tios da administração marcou uma virada importante. Não era mais um menino coroado sob tutela, menos era um rei disposto a governar por conta própria. O gesto foi recebido com entusiasmo. Muitos na corte acreditavam que a regência havia sido marcada por excessos financeiros e favorecimentos políticos. A população, cansada de impostos elevados e disputas internas, viu no jovem soberano uma promessa de renovação. Ele passou a ser chamado de Carlos, o Amado. Nos primeiros anos de governo pessoal, demonstrou energia e presença. Participava ativamente do Conselho Real, analisava questões administrativas e buscava restaurar a eficiência das finanças do reino. Reaproximou-se de conselheiros experientes ligados ao reinado de seu pai, homens conhecidos por prudência e competência. A França ainda enfrentava as consequências da Guerra dos 100 Anos. Embora houvesse períodos de trégua, a rivalidade com a Inglaterra permanecia como uma ameaça constante. Era necessário reorganizar exércitos, fortalecer alianças e manter vigilância sobre territórios estratégicos. Carlos envolve o SEI nessas decisões com determinação. Fisicamente, era descrito como alto, robusto e habilidoso na montaria. Participava de expedições e deslocamentos militares, reforçando a imagem de liderança ativa. A figura do rei jovem, vigoroso e comprometido, ajudava a consolidar sua popularidade. Mas governar a França naquele momento era uma tarefa extremamente complexa. As rivalidades entre grandes casas nobres nunca desapareceram completamente. A tensão política permanecia latente. Cada decisão real alterava equilíbrios delicados entre interesses regionais. A corte era um espaço de alianças voláteis e ambições silenciosas. Ao mesmo tempo, as exigências sobre o rei eram absolutas. Ele precisava ser símbolo de força, justiça e estabilidade espiritual. A monarquia medieval não era apenas uma instituição política, era também uma representação sagrada. Um rei fraco poderia ser interpretado como sinal de desordem divina. Carlos parecia compreender essa responsabilidade. Demonstrava confiança pública e mantinha postura firme nas cerimônias oficiais. Porém, relatos posteriores sugerem que a pressão constante começava a afetá-lo de maneira menos visível. Governar significava ouvir conflitos incessantes, administrar crises financeiras e tomar decisões que impactavam milhares de vidas. Não havia pausa real, não havia anonimato, o rei estava sempre observado. Mesmo nos períodos de aparente tranquilidade, o ambiente era carregado de tensão, notícias de fronteiras instáveis, disputas entre nobres e ameaças externas chegavam regularmente ao palácio. O peso simbólico da coroa não diminuía. Ainda assim, até o início da década de 1390, nada indicava ruptura iminente. Carlos mantinha sua imagem de soberano competente. A confiança pública permanecia relativamente sólida. A França parecia caminhar em direção a uma fase de maior estabilidade, mas pressões acumuladas raramente desaparecem sem deixar marcas. Em 1392, uma nova campanha militar foi organizada para lidar com tensões internas e ameaças regionais. O rei decidiu liderar pessoalmente a expedição. Era uma demonstração de autoridade e compromisso. O calor do verão
era intenso. A jornada exigia esforço físico e concentração estratégica. O ambiente tornava-se cada vez mais sufocante. E seria durante essa marcha longe das paredes seguras do palácio que algo inesperado aconteceria menos. Algo que transformaria definitivamente a imagem do jovem rei promissor. Era agosto de 1392, o verão francês estava particularmente sufocante. O rei liderava uma expedição para punir Pierre de Craon, acusado de tentar assassinar um importante membro da corte. A missão tinha peso político, era necessário reafirmar a autoridade e demonstrar que traições não seriam toleradas. A comitiva real avançava por uma região de mata densa. O ar era pesado, o calor opressivo. Armaduras e vestes tornavam cada movimento mais exaustivo. O ambiente parecia comprimir os sentidos. Testemunhas relataram que nos dias anteriores, o rei já demonstrava sinais de irritação e inquietação. Dormia pouco, parecia tenso. Ainda assim, nada indicava o que estava prestes a acontecer. Enquanto o grupo atravessava a floresta de Lamans, um episódio estranho rompeu a monotonia da marcha. Um homem mal vestido aproximou-se da comitiva e agarrou as rédeas do cavalo do rei, gritando que ele estava sendo traído. Guardas rapidamente afastaram o desconhecido. O incidente foi tratado como perturbação isolada, mas algo mudou no olhar de Carlos. Pouco tempo depois, sob o calor intenso, o rei pareceu entrar em estado de agitação súbita. Sem aviso, sacou a espada e atacou os próprios cavaleiros que o acompanhavam. O primeiro golpe foi inesperado. O segundo, fatal. O caos se instalou. Homens que juravam lealdade ao soberano agora tentavam se defender dele. Gritos ecoaram entre as árvores. Cavaleiros caíram. Outros hesitaram, incapazes de compreender o que acontecia. O rei avançava com força e descontrole, como se estivesse cercado por inimigos invisíveis. Ao final do episódio, vários membros da comitiva estavam mortos ou gravemente feridos. O próprio irmão do rei quase foi atingido. Foi necessário que cavaleiros conseguissem imobilizá-lo fisicamente, retirando-lhe a espada à força. Subitamente, Carlos caiu em estado de exaustão profunda. Desmaiou. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador que o confronto. Ali, no meio da floresta, a imagem do rei invencível havia se quebrado. O que havia ocorrido não podia ser explicado como simples irritação ou erro estratégico. Tratava-se de algo muito mais grave. Quando recuperou parcialmente a consciência, Carlos parecia confuso. Não demonstrava plena compreensão do que havia feito. O episódio não era apenas violento, era inexplicável dentro dos padrões esperados para um soberano. A comitiva retornou rapidamente. O incidente precisava ser contido. Rumores poderiam enfraquecer o reino. Conselheiros tentaram minimizar o ocorrido, atribuindo o comportamento ao calor extremo e ao cansaço. Mas a corte sabia que algo estava errado. O surto na floresta não foi um simples acesso de raiva. Foi um colapso público. Um momento em que a mente do rei falhou diante de testemunhas. Nos dias seguintes, Carlos alternou períodos de lucidez com estados de confusão intensa. Em certos momentos parecia recuperar a clareza. Em outros demonstrava olhar distante, comportamento errático e dificuldade de reconhecer pessoas próximas. A rainha e os conselheiros enfrentavam um dilema delicado. Admitir instabilidade mental poderia gerar a crise política imediata. Negar evidências poderia agravar o problema. A autoridade do rei dependia da percepção de controle absoluto. Se o soberano não controlava a própria mente, como controlaria o reino? A partir daquele dia, nada voltou a ser completamente estável. A floresta de Lamans marcou o início de uma nova fase. Não era apenas um episódio isolado, era a primeira fissura visível em algo mais profundo. E nos anos seguintes, essa fissura se ampliaria menos, revelando um fenômeno ainda mais perturbador. A crença de que o próprio corpo do rei era frágil como vidro. Após o episódio na floresta de Lamans, a corte tentou preservar a normalidade. Oficialmente falava-se em exaustão, em excesso de calor, em desgaste físico provocado pela campanha militar. Mas nos meses que se seguiram tornou-se impossível ignorar
que algo mais profundo estava acontecendo. Carlos começou a alternar períodos de lucidez com fases de confusão intensa. Havia dias em que participava de reuniões do conselho com clareza surpreendente. Discutia tratados, avaliava relatórios militares e demonstrava raciocínio coerente. Nessas ocasiões, parecia ter recuperado plenamente o controle. A esperança renascia entre os conselheiros. Mas então, sem aviso, surgiam novos colapsos. Em certos episódios, o rei afirmava não reconhecer pessoas próximas. Há registros de momentos em que não identificava a própria esposa, a rainha Isabel da Baviera. Em outros, esquecia que era rei, perguntava onde estava. Demonstrava medo inexplicável. Essas crises podiam durar dias, às vezes semanas. A medicina medieval pouco podia oferecer. Médicos recorriam a sangrias, orações, relíquias sagradas e explicações baseadas nos humores do corpo. Alguns sugeriam influência espiritual, outros falavam em excesso de bile ou desequilíbrio interno. Nenhuma abordagem produzia resultado duradouro. Enquanto isso, o governo tornava-se instável. Durante as crises, decisões eram adiadas. Conselheiros assumiam funções extraordinárias. Facções políticas aproveitavam momentos de fragilidade para ampliar influência. O poder começava a se fragmentar discretamente. A alternância entre clareza e delírio tornava a situação ainda mais delicada. Se Carlos estivesse permanentemente incapacitado, talvez uma regência formal pudesse ser estabelecida. Mas sua recuperação intermitente criava ambiguidade. Ele ainda era rei, ainda tomava decisões, ainda exercia autoridade menos ao menos em parte do tempo. Essa imprevisibilidade gerava tensão constante. A corte passou a observar atentamente cada sinal de mudança no comportamento do soberano. Olhares mais longos, silêncios inesperados, irritação súbita. Qualquer detalhe podia indicar o início de nova crise. A rainha vivia sob pressão intensa. Precisava proteger a imagem da monarquia e, ao mesmo tempo, lidar com a realidade privada do marido. O casamento, que já era união política torna-o-sei, também convivência com incerteza permanente. Para o povo, as informações chegavam filtradas. Rumores circulavam, histórias exageradas misturavam-se a fatos reais. Alguns falavam em feitiçaria, outros em castigo divino. Mas dentro do palácio a percepção era mais concreta. O rei não era mais completamente previsível. A mente que deveria sustentar o reino agora parecia oscilar como uma estrutura instável. E, aos poucos, uma ideia específica começou a emergir durante os episódios de delírio, uma crença que ultrapassava a simples confusão. Carlos passou a demonstrar medo físico intenso. Não era apenas desorientação, era pavor. Medo de ser tocado, medo de sofrer impacto, medo de quebrar. No início, parecia apenas ansiedade exacerbada, mas essa sensação evoluiria para algo muito mais definido, uma convicção absoluta de fragilidade corporal. E seria essa convicção que marcaria de forma definitiva a história de seu reinado. Com o passar dos anos, os episódios de confusão de Carlos deixaram de ser apenas lapsos de memória ou explosões repentinas. Um padrão mais definido começou a emergir. Durante certas crises, o rei manifestava uma crença específica, repetida com insistência inquietante. Ele afirmava que seu corpo era feito de vidro. Não era metáfora. Carlos demonstrava a convicção absoluta de que poderia se estilhaçar caso fosse tocado com força. Temia abraços, evitava multidões e reagia com ansiedade intensa a movimentos bruscos ao seu redor. Qualquer aproximação inesperada era vista como ameaça física real. Relatos indicam que passou a usar roupas reforçadas, acolchoadas por dentro como forma de proteção, não contra lâminas ou flechas menos, mas contra impactos cotidianos. Sentar-se tornou-se ato perigoso, encostar-se a superfícies rígidas exigia cautela extrema. Às vezes permanecia imóvel por longos períodos, receoso de movimentos que pudessem provocar fraturas imaginárias. Para a corte, a situação era constrangedora e alarmante. O soberano, figura máxima de força e estabilidade, agora demonstrava comportamento que beirava o incompreensível. O vidro, material associado à fragilidade, tornava-se símbolo involuntário do trono francês. A medicina medieval não possuía vocabulário clínico para descrever o fenômeno como entendemos hoje.
Ainda assim, casos semelhantes foram registrados entre membros da nobreza europeia durante os séculos XIV e XV. O delírio de ser feito de vidro não era exclusivo de Carlos, embora nele tenha alcançado proporções políticas únicas. Historiadores modernos chamariam esse fenômeno de ilusão de vidro, um tipo raro de delírio psicossomático em que o indivíduo acredita possuir corpo extremamente frágil, suscetível a Quebersey como cristal. No contexto medieval, a explicação variava entre desequilíbrio dos humores corporais, influência espiritual ou punição divina. Nenhuma abordagem oferecia a solução concreta. Durante as crises, Carlos podia permanecer horas repetindo que precisava ser protegido. Em alguns episódios, recusava-se a permitir que alguém se aproximasse demais. A tensão física era visível, seus gestos tornavam-se calculados, rígidos, quase mecânicos. Entretanto, o mais perturbador era a alternância. Assim como ocorrera nos surtos anteriores, havia períodos de recuperação. Em fases de maior lucidez, o rei parecia compreender parcialmente seu estado, conseguia participar de decisões políticas e manter postura relativamente estável. Mas a qualquer momento, o medo retornava. Essa imprevisibilidade afetava diretamente a governabilidade. Reuniões precisavam ser interrompidas, cerimônias adaptadas, protocolos ajustados para evitar contato físico inesperado. Guardas e criados recebiam instruções específicas sobre como se aproximar. O simples ato de atravessar um salão transformava-se em operação cuidadosa. O simbolismo não passou despercebido. O rei, que deveria encarnar solidez inabalável, agora representava fragilidade extrema. A imagem da monarquia começava a sofrer fissuras silenciosas. O vidro também carregava significado cultural. Na mentalidade medieval, era material valioso, transparente, mas delicado. Poderoso na aparência, vulnerável ao impacto. Talvez, inconscientemente, o delírio refletisse o próprio estado psicológico de Carlos, pressionado, isolado e submetido a expectativas esmagadoras desde a infância. A crença não era escolha racional, era experiência subjetiva intensa. Para ele, o perigo era real. Conselheiros tentavam manter discrição absoluta. Quanto menos o povo soubesse, melhor. A estabilidade do reino dependia da percepção de autoridade intacta. Admitir que o soberano temia Quebersey poderia incentivar ambições e revoltas, mas esconder a verdade tornava-se cada vez mais difícil. Durante recepções formais, a rigidez do rei era notável. Movimentos contidos, postura defensiva, olhares atentos a qualquer aproximação. A corte adaptava-se ao comportamento, mas a tensão era constante. Enquanto isso, as disputas políticas se intensificavam nos bastidores. Facções nobres percebiam a vulnerabilidade do centro de poder. Se o rei não era plenamente confiável, quem governava de fato? A ilusão de vidro deixava de ser apenas questão médica. Tornava-se problema de Estado. A fragilidade mental do soberano começava a repercutir nas estruturas administrativas e militares. Decisões eram questionadas. Autoridades regionais ampliavam a autonomia. O equilíbrio delicado construído ao longo de anos começava a oscilar. Carlos talvez acreditasse que seu corpo poderia se estilhaçar com um toque, mas fora de sua mente algo igualmente frágil começava a se romper. Não era vidro, era a própria unidade do reino. E à medida que a confiança na estabilidade real diminuía, as disputas internas ganhariam força suficiente para transformar a fragilidade pessoal em crise nacional. À medida que as crises de Carlos se tornavam mais frequentes, a instabilidade deixava de ser apenas preocupação privada da corte. O centro do poder começava a enfraquecer, e quando o centro vacila, as extremidades se movem. Duas grandes facções passaram a disputar influência crescente sobre o governo francês: os Armagnacs e os Bourguignons. O conflito entre essas casas nobres não era novo, mas a fragilidade do rei oferecia oportunidade inédita. Se o soberano não podia exercer autoridade constante, alguém precisava governar em seu lugar. Oficialmente, Carlos continuava rei, seu nome legitimava decretos e decisões. Na prática, porém, períodos de incapacidade mental criavam vácuos de poder. Durante as crises, conselhos extraordinários assumiam
responsabilidades. Parentes e líderes regionais ampliavam o espaço político, a tensão transforma-se em rivalidade aberta. Os Borguinhões, liderados pelo Duque de Borgonha, buscavam controlar o acesso ao rei e influenciar decisões estratégicas. Os Armagnacs, por sua vez, defendiam interesses próprios e resistiam à concentração de poder na Borgonha. A disputa ultrapassou o campo diplomático e passou a envolver violência direta. Enquanto isso, a Inglaterra observava atentamente. A Guerra dos 100 Anos ainda moldava o cenário europeu. Embora houvesse momentos de trégua, o conflito jamais desaparecera por completo. A percepção de fraqueza no trono francês incentivava adversários externos. Um reino dividido internamente tornava-se alvo mais fácil. A imagem do soberano como eixo unificador estava comprometida. Reuniões políticas tornavam-se arenas de desconfiança. Nobres avaliavam não apenas estratégias militares, mas também a própria estabilidade mental do rei. Decisões importantes eram postergadas ou contestadas, dependendo do estado de Carlos no momento. Quando lúcido, ele tentava reafirmar a autoridade, mas a alternância constante corroía a confiança. Um comando firme hoje poderia ser seguido por confusão amanhã. Essa imprevisibilidade enfraquecia o respeito institucional. A população sentia os efeitos indiretamente. Impostos continuavam elevados para sustentar campanhas militares e disputas internas. Notícias de conflitos entre facções espalhavam insegurança, a sensação de unidade nacional diminuía. O delírio do vidro, que começara como experiência íntima e invisível, agora reflexesse simbolicamente na política. Assim como o rei temia que Ebersay ao menor impacto, o reino demonstrava fragilidade diante de pressões acumuladas. Em 1407, a rivalidade atingiu um novo patamar com o assassinato do Duque de Orleans, irmão do rei. O crime aprofundou divisões e transformou disputas políticas em guerra civil aberta entre Armagnacs e Borguinhões. A autoridade real, já enfraquecida, tornou-se ainda mais simbólica. Carlos, em muitos desses momentos, estava mergulhado em crises intermitentes. Sua capacidade de intervir diretamente era limitada. O trono existia, mas o controle efetivo fragmentava-se entre grupos concorrentes. O reino, que deveria ser conduzido por mão firme, tornava-se campo de batalha interno. A fragilidade pessoal do soberano havia transbordado para o corpo político da França. Fissuras invisíveis transformam-se em rachaduras concretas. E enquanto as disputas se intensificavam do lado de fora, dentro do palácio, a situação tornava-se cada vez mais isoladora para o próprio rei, menos afastado não apenas do poder, mas também da confiança daqueles que o cercavam. Com o avanço da guerra civil entre Armagnacs e Borguinhões, a figura do rei tornou-se cada vez mais distante da realidade política do reino. Carlos ainda ocupava o trono, mas sua presença já não representava comando efetivo. Era símbolo, não direção. Os períodos de lucidez tornavam-se intercalados por crises mais longas e profundas. Em algumas fases ele mal reconhecia membros da própria família. Em outras, permanecia recolhido, evitando contato, ainda dominado pelo medo de que Ebersay como vive. A corte adaptou-se a essa nova normalidade. O acesso ao rei passou a ser rigidamente controlado, decisões eram tomadas em seu nome, muitas vezes sem sua participação direta. Documentos recebiam um selo real, mas a autoridade prática estava nas mãos de conselhos e líderes de facções. O isolamento não era apenas político, era humano. A confiança ao redor do soberano diminuía. Alguns viam nele um homem doente digno de compaixão. Havia ainda aqueles que simplesmente o consideravam irrelevante para os rumos estratégicos da França. Em meio a esse cenário fragmentado, a Inglaterra encontrou oportunidade decisiva. Em 1415, Henrique V atravessou o Canal da Mancha e derrotou os franceses na Batalha de Azincourt, um golpe devastador para o moral e para a estrutura militar do reino. A divisão interna havia enfraquecido a capacidade de resposta unificada. Anos depois, em 1420, foi assinado o Tratado de Troyes, acordo que reconhecia Henrique V como herdeiro legítimo do trono francês, deserdando o próprio filho de Carlos. Era uma reviravolta histórica impensável décadas antes. O rei, cuja mente já oscilava entre clareza e delírio, tornou-se
peça em negociações conduzidas por outros. Sua assinatura validava decisões que redefiniam o futuro da França. O homem que temia Quebersey havia testemunhado a fragmentação política de seu próprio reino. Nos últimos anos de vida, Carlos viveu afastado do protagonismo. Sua condição mental nunca retornou plenamente à estabilidade da juventude. Alternava períodos de consciência parcial com estados de confusão profunda. Morreu em 1422, deixando para trás um país dividido, enfraquecido e em disputa pelo próprio trono. Mas sua história não terminou ali. A crise que marcou seu reinado abriria espaço para figuras improváveis e acontecimentos que mudariam o destino francês. Inclusive o surgimento de uma jovem camponesa que alegaria ouvir vozes divinas e reacenderia a esperança nacional. O reinado de Carlos não foi apenas a trajetória de um homem fragilizado pela própria mente. Foi o retrato de como a vulnerabilidade de um líder pode ecoar por toda uma nação. E para compreender plenamente seu legado, precisamos olhar além do delírio, para o impacto duradouro que sua fragilidade deixou na história da França. Quando Carlos V da França morreu em 1422, o reino que deixou estava dividido, politicamente enfraquecido e militarmente pressionado. Seu reinado, iniciado sob promessas de estabilidade, torna-se um dos períodos mais turbulentos da história medieval francesa. Durante séculos, sua imagem foi marcada pelo rótulo de rei louco. Cronistas enfatizaram seus surtos, seus delírios e principalmente a crença de que era feito de vidro. A ilusão de vidro torna-se símbolo de um governo frágil, quase caricatural. Mas a história raramente é tão simples à luz da psicologia moderna. Estudiosos sugerem que Carlos pode ter sofrido de transtornos mentais graves, possivelmente episódios psicóticos recorrentes, talvez associados a condições hereditárias ou transtornos afetivos. No século XIV, porém, não existiam diagnósticos clínicos nem tratamentos eficazes. Havia apenas interpretações baseadas em religião, superstição e teorias médicas limitadas. É fácil julgar com o conhecimento do presente. Mais difícil é imaginar o peso de governar uma potência europeia enquanto se enfrenta uma mente instável, em uma época que confundia doença com fraqueza moral ou punição divina. Carlos não escolheu acreditar que era feito de vidro. Para ele, o medo era real, o risco era concreto, o estilhaçar era possível. Sua tragédia pessoal coincidiu com um momento histórico delicado: guerra externa, rivalidades internas, ambições dinásticas. A combinação foi explosiva. Ainda assim, seu reinado também preparou o cenário para uma reviravolta improvável. Poucos anos após sua morte, a França encontraria nova liderança e reorganização política. A história seguiria adiante, marcada por cicatrizes, mas também por reconstrução. Talvez o verdadeiro legado de Carlos VI não seja apenas a fragilidade, talvez seja o lembrete de que poder não imuniza ninguém contra a vulnerabilidade humana. Reis podem temer, líderes podem adoecer, impérios podem rachar, e às vezes a maior batalha de um governante não acontece no campo de guerra menos, mas dentro da própria mente. A história do rei que acreditava ser de vidro não é apenas curiosidade medieval, é um retrato atemporal da delicada linha entre força e fragilidade que acompanha toda a liderança.